Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist do Galpão de Avicultura de Corte segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo, iremos fazer a plotagem final do projeto. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist do Galpão de Avicultura de Corte com base nas novas normas da ABNT. Vamos então passar a visualização do projeto no AutoCAD. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena correção aqui na fachada lateral direita. Duplo clique no bloco da legenda da planta. Clico em fachada lateral direita e vamos corrigir a letra T, ok? Duplo clique no scroll do mouse. Primeira providência para poder fazer a plotagem, eu vou pressionar a tecla F7 para poder desligar a grade. Vamos dar um zoom aqui na planta baixa. Segunda providência, corrigir a escala da linha tracejada. Vou digitar o comando LT Scale, Enter. A variável LT Scale está em 0.05. Eu coloquei neste valor para poder visualizar a linha tracejada de acordo com o que ela vai ser plotada na escala 1:50. Eu preciso retornar essa variável para 1, Enter. E aí, para visualizar a alteração, eu digito o comando Regen de regenerar, Enter. Note que o tracejado ficou maior, mas na hora que eu fizer a plotagem na escala 1:50, o tracejado vai ficar na dimensão correta. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou clicar agora na planilha folha A0, duplo clique no scroll do mouse. Lembrando que essas planilhas foram definidas no modelo zootecnia_abnt.dwt, que eu estou utilizando como base para este projeto. Vou lá no menu de camadas e vou reativar a camada Viewport. Basta clicar aqui na lâmpada. ESC. Com isso, eu consigo selecionar as duas viewports que eu tenho aqui e pressionar a tecla Delete. Eu já vou fazer aqui a correção do carimbo. Duplo clique aqui no campo folha. Vai ser a folha 01 de um total de 2 folhas. Duplo clique aqui na data. E aí eu vou colocar a data de 4/4/2024. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Para não deixar o desenho grudado com a borda, eu vou fazer uma margem com 10 milímetros de distância. Então, para isso, eu vou utilizar uma camada mais vistosa, como, por exemplo, a camada #esquadrias em corte, comando retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa quina e vou clicar na quina oposta. Duplo clique no scroll do mouse. Comando deslocamento, cursor na área de desenho em forma de distância, 10 milímetros, Enter. Clica no retângulo, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. E aí eu posso apagar o primeiro retângulo. Delete, duplo clique no scroll do mouse. Lembrando que aqui nas planilhas de plotagem a medida está em milímetros. Menu de camadas novamente. Vou colocar a camada #viewport como sendo a camada corrente. Comando Vports. Enter, basta dar OK, e aí eu vou colocar uma viewport saindo aqui dessa quina e indo até essa quina aqui do carimbo. Duplo clique no scroll do mouse, duplo clique dentro da viewport para eu poder entrar nela. Eu sei que eu estou dentro da viewport, uma vez que a linha da borda ficou mais grossa, a barra de navegação e o viewcube vieram aqui para dentro da viewport. O ajuste de escala é tão somente um ajuste de zoom. Para isso eu vou lá no menu Vista, atenção, não confundir com a Ribbon Vista. Então, menu Vista, Zoom, opção Escala. O fator de escala para a escala 1:50 é 20xp. Enter. Eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde eu explico por que na escala 1:50 o fator de escala é 20xp. Confere se a escala aqui embaixo está escrito Zootecnia 1:50. Se estiver correto, eu posso travar a escala da viewport. Duplo clique aqui fora da viewport para poder sair de dentro dela. Agora eu preciso enxugar as áreas em torno da planta baixa. Então vou clicar aqui na borda da viewport, clica aqui na alça e aí eu vou enxugando, tomando cuidado para não deixar nenhum elemento de fora e tomando cuidado para não ativar nenhuma ferramenta ou snap. Vou clicar aqui nesse ponto, clica aqui nessa alça de baixo, e eu vou clicar aqui nesse ponto. Confere se nenhum elemento ficou de fora e confere se nenhum outro elemento de alguma outra planta
ficou aqui dentro da viewport. ESC. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vamos descer o desenho, de forma que eu visualize essa quina aqui e mais essas extremidades dos símbolos de corte. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade do símbolo de corte. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor aqui nessa extremidade do símbolo de corte. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, caminhe para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico e aí eu vou clicar aqui nessa extremidade. Repare que eu peguei os elementos mais externos que eu tenho aqui na planta abaixo. Duplo clique no scroll do mouse, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag cobertura em corte. Expanda Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical, e aí eu vou marcar o início e o final do beiral. Vamos dar o zoom. Enter para finalizar o comando linha de construção. E aí, com isso, as demais plantas terão que ser alinhadas em relação a essas duas linhas guias. Duplo clique no scroll do mouse. Posso retornar para a camada hashtag viewport. Comando vports novamente. Enter. Ok. Vou abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto aqui. Duplo clique no scroll do mouse. Duplo clique dentro da viewport para entrar nela. Vamos centralizar em relação ao corte AA. Se eu não quiser vir aqui no menu Vista, Zoom, Escala, eu posso ir direto aqui na escala da viewport e ajustar em zootecnia 1:50. Posso travar o cadeado da viewport, duplo clique do lado de fora para poder sair de dentro dela. Seleciona a borda da viewport. Atenção, se por acaso eu der um duplo clique na borda da viewport, eu vou retornar temporariamente para a planilha modelo. Basta clicar aqui no botão minimizar viewport, ou então dar um duplo clique nessa borda azul clara. Eu vou dar um duplo clique, e aí com isso eu retorno lá para a folha de plotagem. Seleciona a borda, clica na alça, e aí vamos enxugar as áreas, tomando cuidado com as ferramentas ou Snap, e tomando cuidado para não deixar nenhum elemento do corte AA de fora. Vou clicar aqui nesse ponto, e vou clicar aqui nesse ponto. ESC, comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui do beiral. E aí eu vou deixar alinhado com a linha do beiral da planta baixa. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Interseção acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse, comando vports novamente, Enter. No lugar de clicar OK ou escolher a opção único e OK, eu vou escolher a opção 2 vertical. OK. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Ele vai abrir duas viewports para mim. Duplo clique na primeira viewport, vou centralizar em relação ao corte BB. Duplo clique nessa outra viewport. E eu vou centralizar em relação ao corte CC. Duplo clique do lado de fora para sair de dentro da viewport. Seleciona as duas viewports e aí eu vou ajustar a escala da viewport em 1:50. Posso travar as duas viewports. ESC, seleciona a primeira viewport, vamos dar o zoom e vamos enxugando as áreas, tomando cuidado para não deixar nenhum elemento de fora. ESC, seleciona a segunda viewport e vamos enxugar as áreas. ESC, comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E aí eu vou mover para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal, até a linha guia do beiral. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir um pouco o zoom, expanda Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar exatamente essa quina que eu tenho aqui de baixo. Enter para finalizar o comando linha de construção.
Vamos lá para o corte CC. Comando mover cursor na área de desenho. Seleciono o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu vou mover exatamente aqui na interseção da linha guia do telhado com a linha de construção horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse. Posso apagar as linhas de construção. Delete. Comando Vports novamente. Enter. Ok. Vou abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto. Duplo clique para entrar dentro da viewport. Vamos dar o zoom no quadro de esquadrias. E aí vamos ajustar a escala em zootecnia 1:50. Duplo clique fora da viewport para sair de dentro dela. Seleciona a borda da viewport, clica na alça e enxuga as áreas, tomando cuidado com a ferramenta ou snap. Vou afastar aqui um pouquinho e vou clicar aqui nessa região. Clica nessa alça e vou deixar aqui nesse ponto. Vamos dar o zoom, vou clicar aqui nessa posição. ESC, comando mover cursor na área de desenho. Seleciona a borda da viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui e eu vou deixar alinhado com essa quina de calçada. Para isso eu vou pousar o mouse aqui nessa quina. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Feita a primeira prancha de plotagem, eu vou fazer a segunda. Para isso, eu mantenho a tecla Ctrl pressionada, clico na planilha folha A0 e com a tecla Ctrl pressionada, eu arrasto para a direita. Solto, vou dar um duplo clique no texto folha A0 e aí, no lugar de folha A0, entre parênteses, eu vou digitar em maiúsculo o texto cortes. Fecha parênteses. Duplo clique em folha 0, número 2, e aí no lugar do número 2, eu vou colocar fachadas. Clico do lado de fora. Eu já estou em folha A0, fachadas, vou apagar todas as viewports que eu tenho aqui, delete, e já vou atualizar aqui esse campo folha do carimbo. Duplo clique. No lugar de folha 01, é a folha 02 de um total de 2 folhas, ou 2 pranchas, ok? Duplo clique no scroll do mouse. Comando Vports novamente, Enter, ok? Vou abrir uma viewport saindo aqui dessa quina e indo até a quina do carimbo. Duplo clique dentro da viewport para entrar nela, e aí eu vou centralizar na fachada lateral esquerda. Vamos ajustar o zoom da viewport em zootecnia 1:50, posso travar o cadeado. Duplo clique fora da viewport para sair de dentro dela. Seleciona a borda da viewport, clica na alça e vou enxugando as áreas. Vamos dar o zoom, fazer a mesma coisa aqui embaixo. Confere se não ficou nenhum elemento de fora, ESC. Comando mover cursor na área de desenho. Seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o beiral, que é o elemento mais externo que eu tenho aqui desse lado. Vou clicar aqui nesse ponto. E vou clicar aqui nessa posição. Eu vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar aqui o final do beiral e vou marcar o meio do telhado. E aí com essas linhas de construção eu vou fazer o alinhamento das demais plantas. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando Vports novamente, Enter, ok. Vou abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse ponto. Duplo clique para entrar na viewport. Vamos centralizar em relação à fachada lateral direita. E aí eu vou ajustar a escala da viewport em zootecnia 1:50. Posso travar o cadeado. Duplo clique fora da viewport. Seleciona a borda da viewport, clica na alça e enxuga as áreas. ESC, confere se não ficou nada de fora. Comando mover cursor na área de desenho. Seleciona a borda da viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina aqui do beiral. E aí eu vou pousar o cursor aqui nessa interseção. E a hora que a ferramenta Snap Interseção acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Comando Vports novamente, Enter. Vou escolher a opção 3 abaixo.
Que aí eu vou ter aqui a fachada frontal, a fachada posterior e a planta de cobertura. Ok. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Duplo clique na primeira viewport e aí eu vou centralizar em relação à fachada frontal. Duplo clique na segunda viewport e aí eu vou centralizar em relação à fachada posterior. Duplo clique na viewport de baixo e aí eu vou centralizar em relação à planta de cobertura. Duplo clique do lado de fora. Seleciona as duas viewports de cima e aí eu vou ajustar a escala em zootecnia 1:50. Posso travar as duas viewports. ESC, seleciona a viewport de baixo e eu vou ajustar a escala em zootecnia 1:100. Trava o cadeado. ESC. Lembrando que a planta de cobertura está na escala 1:100. Então, a escala que eu tenho aqui na legenda tem que coincidir com a escala que eu tenho aqui na escala da viewport. ESC, duplo clique no scroll do mouse, seleciona essa viewport, clica na alça e vamos enxugando as áreas. ESC, seleciona outra viewport, clica na alça e vamos enxugando as áreas. ESC, seleciona a viewport de baixo, clica na alça e enxuga as áreas. ESC, confere se não ficou nenhum elemento de fora. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a primeira viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui do beiral. Caminha para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar alinhado com essa linha guia. E aí, com isso, o beiral da fachada frontal fica alinhado com o beiral da fachada lateral direita e esquerda. Expanda Ribbon Desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou clicar aqui debaixo do beiral da fachada frontal. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos lá para o outro lado. Comando mover, cursor na área de desenho. Selecione a viewport da fachada posterior. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu vou deixar aqui nessa extremidade. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a planta de cobertura. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a viewport da planta de cobertura. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Eu vou movimentar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou clicar aqui nessa linha guia. Duplo clique no scroll do mouse. Posso apagar as linhas guias. Delete. Vamos retornar para a planilha folha A0 cortes. Eu posso imprimir o projeto do jeito que está, ou então eu posso melhorar a distribuição das plantas aqui na vertical. Para isso eu preciso pegar o tamanho de cada uma dessas plantas para poder fazer essa distribuição. Vamos começar pegando o tamanho da área de plotagem. Então vou clicar aqui no retângulo em verde. Esse retângulo na vertical, ele tem 801 milímetros. Posso pressionar Delete. Eu preparei uma planilha em Excel onde eu vou fazer essa distribuição das plantas e o link para o download dessa planilha eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o Excel e aí eu vou informar a distância vertical tanto da folha A0 cortes, 801 milímetros, quanto na folha A0 fachadas. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Para pegar o tamanho das plantas em milímetros, eu preciso fazer a medida fora da viewport, porque senão eu acabo pegando a medida em metros. Então, para isso, eu vou utilizar linhas de construção e vou utilizar uma camada que esteja com uma cor bem em destaque, como, por exemplo, a camada hashtag esquadrias em corte. Expanda Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. A planta baixa, o elemento mais externo que eu tenho é essa extremidade aqui, na parte de cima, e essa extremidade aqui na parte de baixo. Aqui no corte AA, o elemento mais extremo na parte de cima é essa quina do beiral, e o elemento mais embaixo é aqui a legenda da planta. Vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, e eu vou clicar aqui nessa posição.
Vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu vou ignorar as cotas do corte BB. Vou clicar aqui na cumieira. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante. Vou clicar aqui no quadrante da legenda. Enter para finalizar o comando linha de construção. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou sumir temporariamente da tela. Expanda a ferramenta medida, opção distância. E aí eu vou dar um zoom aqui nessa região. Vou pegar a distância saindo aqui dessa interseção até a interseção de baixo. A planta baixa tem 364,5 milímetros. ESC. Anoto esse valor no Excel. 364,5 milímetros. Enter. Posso retornar para o AutoCAD. Ferramenta medida novamente. E aí eu vou medir o tamanho do corte AA, que começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. 141 milímetros. ESC. Volto lá para o Excel e anoto esse valor do corte AA. Enter. Retorno para o AutoCAD. Vou pegar agora o tamanho do corte BB. Ferramenta medida. O corte BB começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. 141,06. ESC. Volto para o Excel e anoto esse tamanho. Enter. Subtraio 801 desse valor e o resultado eu vou dividir por 2 espaçamentos. Esse espaçamento está dando 77,22. Então o espaçamento entre essas plantas tem que ser de 77,22. A hora que eu dou Enter, eu preencho o segundo espaçamento. Posso retornar para o AutoCAD, duplo clique no scroll do mouse, posso retornar com a minha imagem à tela, e aí eu vou apagar essas 4 linhas que eu tenho aqui embaixo. Delete. Vamos dar um pequeno afastamento aqui na planta. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. O primeiro deslocamento vai ser de 77,22, Enter. Clica na linha, clica para baixo, Enter 2 vezes. O segundo deslocamento, que corresponde ao corte AA, vai ser de 141, Enter. Clica na linha, clica para baixo, Enter 2 vezes. Espaçamento de 77,22, Enter. Clica na linha, clica para baixo, Enter 2 vezes. Tamanho do corte BB, 141,06, Enter. Clica na linha, clica para baixo, Enter 2 vezes. E para conferir, eu vou entrar agora com a distância da área de plotagem para a borda da folha de plotagem, que é de 10 milímetros. Enter. Clica na linha, vamos dar o zoom, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar o zoom. A linha bateu certinho com a borda da folha de desenho. Posso apagar essa linha. Delete. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o quadro de esquadrias, o corte BB e o corte CC. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante. Vou clicar aqui no quadrante dessa legenda, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui na linha guia. Vamos conferir o alinhamento da cumieira. Ok. Comando mover novamente, cursor na área de desenho. Seleciono o corte AA, entre para finalizar a seleção. Ponto base, Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante. Clica aqui no quadrante da legenda, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui de forma perpendicular na linha guia. Duplo clique no scroll do mouse. Não preciso fazer nada com a planta baixa. Posso apagar as linhas de construção. Delete. Vamos fazer o mesmo procedimento na planilha folha A0 fachadas. Clico no retângulo auxiliar. Esse retângulo auxiliar está com 801 milímetros, como na planilha folha A0 cortes. Posso apagá-lo. Delete. Vou pegar agora o tamanho vertical de cada uma dessas plantas. Para isso eu vou expandir Ribbon Desenhar. Comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. A fachada lateral esquerda começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, clica aqui nessa posição. Vou pegar a fachada lateral direita que começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Ctrl, botão direito do mouse, opção
quadrante. Clica aqui nesse quadrante. A fachada frontal começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, vou clicar aqui nessa posição. A planta de cobertura começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando linha de construção, duplo clique no scroll do mouse. Para pegar o tamanho vertical das plantas, eu vou sumir temporariamente da tela. Já estou no comando medida, opção distância, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom aqui na fachada lateral esquerda. Ela começa aqui nessa posição e termina aqui nessa posição, 141 milímetros. ESC. Vamos lá para a planilha em Excel e anotar esse valor. Enter. Vamos retornar para o AutoCAD e pegar o tamanho da fachada lateral direita. Ferramenta medida. A fachada lateral direita começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto, 141 milímetros. ESC. Vamos retornar para o Excel e anotar esse valor. Enter. Vamos pegar agora a fachada frontal. Vou lá na ferramenta medida. A fachada frontal começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Cuidado para não pegar essa linha aqui de baixo. A fachada frontal, na realidade, tem 141,06 milímetros. ESC. Vamos retornar lá para o Excel. Informa o valor, 141,06 milímetros. Enter. Vamos agora medir a planta de cobertura. Ferramenta medida. A planta de cobertura começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. 158,4. ESC. Vamos retornar lá para o Excel. Informa esse valor, 158,4. Enter. 801 milímetros menos 581,46 milímetros de planta, dividido por 3 espaços, isso vai dar 73,18. Então, o espaçamento vai ser de 73,18. Enter. A hora que eu dou Enter, ele copia o valor para essas duas posições e zera o espaçamento. Posso retornar para o AutoCAD, duplo clique no scroll do mouse e aí eu vou apagar essas 6 linhas que eu tenho aqui. Delete. Posso retornar com a minha imagem à tela. Vamos deslocar um pouco o desenho para a direita. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa o espaçamento, 73,18. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter 2 vezes. Informa o tamanho da fachada lateral direita, 141 milímetros. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter 2 vezes. Informa o espaçamento, 73,18. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter 2 vezes. Informa o tamanho da fachada frontal, 141,06. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter 2 vezes, informa o espaçamento, 73,18. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter 2 vezes, informa o tamanho da planta de cobertura, 158,4. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter 2 vezes, informa a distância da margem, 10 milímetros. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos conferir o alinhamento da última linha com a borda da folha de plotagem, está correto. Selecione essa última linha de construção e pressiona Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a viewport da planta de cobertura. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante. Clica aqui no quadrante da legenda. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. E eu vou ligar aqui na linha de construção. Vou aproveitar para dar um duplo clique dentro da viewport. Clica na legenda. Clica na alça e ajusta ao texto. Vou clicar aqui nessa posição. ESC, duplo clique do lado de fora da viewport. Vamos diminuir o zoom. Vamos vir aqui para as fachadas frontal e posterior. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona as duas viewports. Enter para finalizar a seleção.
Ponto base, Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, clica aqui no quadrante da legenda, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular. Clica aqui na linha de construção de forma perpendicular. Vamos conferir o alinhamento aqui das cumeeiras. Ok, vamos diminuir o zoom. Comando mover novamente, cursor na área de desenho. Selecione a viewport da fachada lateral direita, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, selecione esse quadrante aqui da legenda. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou ligar aqui na linha de construção de forma perpendicular. Vamos conferir o alinhamento aqui em cima, ok? Duplo clique no scroll do mouse, posso apagar as linhas de construção. Delete. Vamos retornar para a planilha folha a 0 cortes. E aí, antes de fazer a impressão, eu preciso ocultar as bordas das viewports. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou desativar a viewport clicando na sua lâmpada. Então, se eu clico na lâmpada, a borda desaparece. Se eu clico novamente na lâmpada, a borda reaparece. A borda ela tem que ficar oculta, ela não pode ser impressa. Então, vou desligar a lâmpada da viewport. Clica do lado de fora, a camada viewport fica oculta tanto na folha a 0 cortes, quanto na folha a 0 fachadas. Retorno para a folha a 0 cortes. Antes de plotar o desenho, eu preciso salvá-lo com seu nome correto. Vou clicar aqui em salvar como. E no lugar de avicultura corte 11, eu vou salvar como avicultura corte 12.dwg. Basta clicar em salvar. Eu estou na planilha folha a 0 cortes. Vou clicar aqui no botão de plotar. Ele detecta que eu tenho múltiplos desenhos. Vou clicar aqui na opção continuar plotando folha única. Eu já estou aqui na folha a 0, no estilo monocromático. A única alteração que eu vou fazer aqui na qualidade, que no lugar de máxima, eu vou colocar personalizar. Com isso, a resolução da impressão vai de 200 dpi para 300. Basta dar OK. Ele está sugerindo o nome avicultura corte 12, folha a 0 cortes.pdf. Vou clicar em salvar. Vamos recolher esse menu lateral e vamos visualizar toda a impressão. Vou clicar aqui em ajustar a página. Vamos dar um zoom de 150% e vamos conferir todos os detalhes da planta, como, por exemplo, o tamanho do tracejado, espessura de linhas, cotas, símbolo de níveis e demais elementos. Aparentemente tudo certo, posso fechar o arquivo em PDF. Vou clicar agora na planilha folha a 0 fachadas e nessa conferência eu detectei um pequeno problema aqui na numeração das plantas. Duplo clique na viewport, duplo clique na legenda, vou mudar essa planta aqui no lugar de 0,7 vai ser a planta 0,5, ok? Duplo clique do lado de fora, duplo clique na viewport, duplo clique na legenda, no lugar de 0,8 vai ser a planta 0,6, ok? Duplo clique fora da viewport, duplo clique na viewport da fachada frontal, duplo clique na legenda, no lugar de 0,5 vai ser 0,7, ok? Duplo clique do lado de fora, duplo clique na viewport, duplo clique na legenda, no lugar de 0,6 vai ser 0,8, ok? Duplo clique do lado de fora, vamos diminuir o zoom, duplo clique no scroll do mouse. E aí vamos plotar a folha a 0 fachadas. Comando plotar, continuar plotando folha única, qualidade no lugar de máxima, personalizar, ok. Está sugerindo esse nome, salvar. Já tem um arquivo com esse nome, eu vou sobrescrever, então sim. Vou ajustar o zoom para a página. Vamos colocar em 125% e conferir as legendas. Tudo certo, posso fechar o arquivo em PDF. Vou fechar aqui essa caixa de diálogo e vou clicar aqui no comando salvar. O link para o download do arquivo em DWG em PDF eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Muito bem,
Com isso, nós finalizamos o projeto do galpão de avicultura de corte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!